Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins, seja bem-vindo ao meu podcast Psicomarins. E hoje eu queria conversar com vocês uma experiência personal. E é algo interessante que me aconteceu e isso também me fez aprender, e não só aprender, como que descobri que eu não só vivo de palavras, mas também vivo de atitudes. Durante um tempo eu sempre era aquele que eu questionava, reclamava com os meus amigos, que eu sabia que as pessoas me estavam utilizando, fazendo isso e aquilo outro. E a resposta clara deles era o seguinte: quem permitiu? Foi quem? E eu sabia que eu era o responsável. E durante um tempo eu comecei a moldar essa parte na minha vida, em que quando eu era moldeado pelos outros. Bom, faz mais de 3 semanas, uma empresa me contratou para fazer um trabalho numa escola. Aqui na Espanha se chama, principalmente em Catalunha, Barcelona, se chama vereador. Vereador seria o trabalho de uma pessoa responsável com pessoas com problemas de discapacidade, problemas de aprendizagem. Você acompanhar esses tipos de pessoas. Você tem que acompanhá-las, dar apoio, estar do lado delas. E a minha experiência foi que me chamaram para ir para uma escola. E quando eu chego nessa escola, a primeira coisa, eu tive uma entrevista com uma menina que é psicóloga, formada em psicologia, e é coordenadora da escola. E ela disse que se eu tinha base em inglês, matemática, claro, queriam mudar a minha função. A minha empresa me contratou para uma coisa. E eles, naquele momento, queriam me utilizar para outra coisa. E eu vi estranho no começo, eu falei, não pode ser, aqui tem algo estranho. Eu falei, tudo bem. Nas primeiras semanas eu ficava sentado, olhando, dando apoio, mas eu me negava constantemente a ter que fazer exercícios que a mim não me incumbia, porque havia o professor na sala e esse era a tarefa principal do professor. Só que eram garotos e foi tão bom essa experiência que quando eu estava ali eu via que também, por uma parte, eu compreendo o professor, em que o professor, a professora, a maioria dos adolescentes não queriam saber, estavam brincando, outro dormia no colo de outra, da companheira, ficava falando, enquanto o docente estava explicando matemática e os outros. E principalmente havia um que eu via que era muito passivo. Ele não era capaz de pegar um lápis ou um bolígrafo para fazer um desenho no caderno. Simplesmente passava toda a hora em classe e ali. Outros se esforçavam, alguns não entendiam nada. E também eu vi esse ponto em que o docente não entendia porque estava explicando matemática, a teoria de Pitágoras, para pessoas com problema de aprendizagem. E claro, aí que eu fui entender. Eles não queriam ter o esforço de explicar e se desgastar e queriam utilizar-me para que eu substituísse, como se eu fosse eles. Pero meu trabalho não era esse. Eu não poderia exercer de algo que eu não estava contratado, mas infelizmente ali eles em si sabiam. E eu várias vezes eu conversei com a pedagoga, conversei com essa que era psicóloga, conversei com eles, ao ponto que eu já estava me desgastando e eu já colocava mal a cara.
E eu não me relacionava nem com eles por isso, porque eu já sabia que estavam tentando me enganar. E eu dizia: olha, a empresa entrou em contato com vocês dizendo qual é o meu trabalho. E dizia: não, 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 não. Com a gente não entrou em contato nenhum. Dizia constantemente que a empresa não havia entrado em contato, que não tinha falado nada com eles. E resulta que quando eu vi que já não aguentava mais, simplesmente eu lembro que alguns alunos estavam de passeio e eu estava numa sala esperando os outros alunos que não haviam ido de passeio porque me haviam falado que era para me esperar ali, porque eu perguntei 3 vezes o que eu faço. Ah, espera para ver que se vem aqueles que não foram. Eu segui a orientação. Depois vem essa mulher e diz: o que você está fazendo aí? Eu falei: eu estou esperando. Ah, não, 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 que não sei o que não sei o que lá, que lá, 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 lá. Mano, de verdade, simplesmente eu subi. Aí eu fiquei sentado com um jovem, um adolescente que tem problemas de conduta. E para você entender toda essa história, que no dia que eu fui, que eu cheguei ali, que me colocaram os alunos em que eu tinha que atender, essa mesma psicóloga orientadora falou assim: esse não, porque esse é muito complicado, esse é melhor não, nem é melhor você entrar em contato com ele. E com o tempo eu consegui com o tempo, consegui indo conversando com ele, conversava, mas tentava não pressionar. E sendo que a psicóloga tal da psicóloga disse que não era para mim manter nenhum acercamento com ele, porque era muito complicado. E eu adoro desafios. E com isso também eu fui aprendendo e vou aprendendo. E eu vi coisas que eu tinha que aprender, porque havia uma menina também com problemas de aprendizagem. E claro, meu trabalho era incentivá-las e tudo. E eu vi que ela não gostava de ser pressionada, mas também eu me sentia pressionado porque senão iam dizer que eu não estava fazendo nada. E eu perguntava sempre: você tem alguma coisa para fazer, algum exercício? Aí a menina começou a chorar, montou um drama. Compreendo por causa dos seus problemas. Mas claro, eu estava vivendo num ambiente ali dentro em que os próprios, esses que a gente considera como educadores, em que nesse momento eu estava como que vivendo com tubarões, porque eu não me estava deixando ser manipulado. Apesar que teve uma semana assim, que eu de bom coração, e olha que eu não gosto de matemática, porque eu busquei terminar uma carreira que não tivesse matemática por isso, porque eu não gostava de matemática. Mas eu sentei do lado de um rapaz e tentei ajudar ele a entender sobre a raiz de Pitágoras. E ele conseguiu. Não sei se já lembra ou não, mas tudo bem. Pelo menos eu fiz a minha parte. Naquele momento a professora ficou contente porque pensou: consegui. Agora eu posso utilizar ele e assim eu não faço meu trabalho. Claro, eu só vou explicando, mas ele se desgasta com os demais. E eu já estava completamente cansado dessa história de querer fazer um trabalho que não era meu e não me pagavam por isso. Simplesmente escrevi uma carta, um e-mail e me fui, nem me despedi. Porque, meu amor, eu vou ser sincero, eu tenho isso na minha cabeça. Me dá igual a forma em que você me vê ou deixa de me ver. Agora, eu não vou permitir mais essa manipulação. E o triste é que em todo momento aqui havia mentiras, havia manipulação. Eles me estavam enganando, dizendo que a empresa não havia entrado em contato com eles em momento nenhum. E sim, eu creio que sim, havia entrado em contato. Pero, infelizmente, eles buscavam uma forma de tentar me convencer a fazer um trabalho que não me correspondia. Você já passou por alguma fase essa da sua vida? Por exemplo, aquele patrão que quando você termina seu horário, ele pede para você fazer mais um horário mais, sabendo que não vão te pagar, ou alguém que te começa a manipular para que você faça certos tipos de coisas que não está vinculado no seu contrato de trabalho, mas eles buscam essa forma de se aproveitar. Assim que eu te convido hoje para reflexionar constantemente na tua vida, em que sim, há maestros, há
outros que são formados em psiquiatria, psicologia, que também são pessoas manipuladoras, que são pessoas que também podem buscar e se aproveitar. O único problema é que comigo não deu certo e não vai dar certo mais, nunca. Claro que sempre tem aqueles tipos de pessoas que, por necessidade, elas têm que suportar esses tipos de coisa, claro. Mas outros não, pelo bem da saúde mental, porque você é só um número contratado por uma empresa e depois o outro setor te utiliza como eles querem. Assim que a partir de hoje, a partir desse momento, se alguma vez na sua vida você sentiu que no seu posto de trabalho você estava ali exercendo algo que não te correspondia, eu creio que você tem que pensar bem, porque foi o que eu fiz. Eu já sabia que eles estavam tentando me enganar e eu conversei várias vezes e como vi que já não havia mais resposta, desgastado, eu preferi sair. E assim é o que você tem que fazer. Pensar, reflexionar, saber se a posição em que você se encontra vale a pena ou não. Um abraço de Robson Marins. Lembre-se que a vida é só uma.